Bom dia, gente. Vamos lá. Vamos gravar a prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, 2013, ok? Vamos lá. Texto 1. Nas experiências pessoais, o caminho para a criatividade. Talento pode ser desenvolvido e envolve motivação, flexibilidade, capacidade de pensar diferente e até mesmo brincadeiras. Então, aqui tem uma imagem, né, de uma pessoa pensando, sendo criativa. Vamos lá, o texto 1. Almejada por todos, invejada por muitos, a criatividade é normalmente vista como algo exclusivo de alguns poucos gênios, ou, ao menos, de privilegiados dotados de inteligência acima da média. Mas não é bem assim, garantem especialistas. A criatividade pode não apenas ser aprendida, como também estimulada, segundo alguns recentes estudos da neurociência revelados pela revista New Scientist. A criatividade é normalmente definida como a capacidade para criar, inventar e inovar, seja no campo artístico, científico ou em qualquer outro. Mas não se trata necessariamente de um talento inato, como muitos imaginam. Experiências vividas são a principal matéria-prima para as ideias originais. Não por acaso, brincar é apontado como uma das principais formas de estimular a criatividade e, por isso mesmo, absolutamente fundamental ao desenvolvimento das crianças. Mas os adultos não devem abrir mão das brincadeiras, como sugere um estudo desenvolvido na Universidade de Colorado. Ao brincar, as pessoas experimentam novidades sem medo de errar, sem medo de ser punido. Brincar encoraja a correrem riscos, explicou o autor do estudo, Mark Bekoff. A busca por novidade e o desejo por coisas novas são uma marca das brincadeiras, aspectos centrais da criatividade. Então, vocabulário: almejada quer dizer desejada. Neurociência, ciência que estuda o sistema nervoso. Inato, na linha 8, de nascimento, que nasce com, ok? Então, vamos agora fazer a questão 1. Assinale a alternativa em que aparece a explicação mais correta em relação ao texto 1. Quando ele diz mais correta, pode ter mais de uma correta, mas ele quer a principal, certo? Então vamos lá. Letra A. Muitos acham que a criatividade não é sinal de inteligência. B. Somente crianças devem brincar para desenvolver sua criatividade? Vamos lá, gente, vamos ir ao texto. Muitos acham que a criatividade não é um sinal de inteligência. Então, olha só. Almejada por todos, invejada por muitos, a criatividade é normalmente vista como algo exclusivo de alguns poucos gênios, ou ao menos de privilegiados dotados de inteligência acima da média. Mas não é bem assim, garantem especialistas. A criatividade pode não apenas ser aprendida, como também estimulada, segundo alguns recentes estudos da neurociência. Então, letra A. Muitos acham que a criatividade não é sinal de inteligência. Então, os especialistas, né? Os cientistas dizem que a criatividade, ela pode ser aprendida, ela pode ser estimulada. Então, quando a letra A fala assim, muitos acham que a criatividade não é sinal de inteligência. Bom, primeiro lugar, para essa letra A, de acordo com o texto, muitos acham não, né? Os especialistas, eles acham que a criatividade, ela pode ser aprendida, ela pode ser estimulada. Então, olha, a criatividade normalmente é vista como algo exclusivo dos gênios, mas os especialistas dizem que não, que ela pode ser estimulada, certo? Então, a letra A
Muitos acham que a criatividade não é um sinal de inteligência. Não é muitos, né? Só os especialistas. Letra A está errada. B. Somente crianças devem brincar para desenvolver sua criatividade? Não. Aqui na linha 13, nós temos o seguinte, ó. Mas os adultos não devem abrir mão das brincadeiras, como sugere um estudo desenvolvido na Universidade do Colorado. Ao brincar, as pessoas experimentam novidades sem medo de errar, sem medo de ser punido. Então, aqui, ó, primeira questão, somente crianças devem brincar para desenvolver a criatividade? Não. Adultos também devem brincar, lembra? A letra B não é. C. A brincadeira tem uma função muito importante na formação das crianças? Opa, essa tá certa. Se nós formos ver aqui na linha 11, ó, brincar é apontado como uma das principais formas de estimular a criatividade e, por isso mesmo, absolutamente fundamental ao desenvolvimento das crianças. Então, quando a gente vai ver a questão 1, a letra C, ele está dizendo aqui, ó, a brincadeira tem uma função muito importante na formação das crianças. Está certa essa questão. Vamos ver o resto. Estudos recentes de neurociência revelam que a criatividade é só para gênios? Não, né, gente? Ó, almejada por todos, invejada por muita, criatividade é vista como algo exclusivo de alguns poucos gênios, ou ao menos de privilegiados, dotados de inteligência acima da média. Mas não é bem assim, garantem os especialistas. A criatividade pode não apenas ser aprendida, como também estimulada. Então, D. Estudos recentes da neurociência revelam que a criatividade é só para gênios? Não, ele acabou de falar aqui que é para todos, né? Que pode ser estimulada, inclusive. E. Pesquisas da Universidade do Colorado defendem que a criatividade não é importante? Não, pelo contrário. Ele fala aqui, ó, Colorado. Ao brincar, as pessoas experimentam novidades sem medo de errar, sem medo de ser punido. Brincar encoraja a correrem riscos, explica o autor do estudo, Mark Bekoff. A busca por novidade e o desejo por coisas novas são uma marca das brincadeiras, aspectos centrais da criatividade. Então, aqui, ó, esse estudo da Universidade de Colorado fala que brincar estimula a criatividade. O que ele falou aqui? Pesquisa da universidade defende a criatividade não é importante? Pelo contrário, né? A criatividade é importante. Primeira questão, letra C de casa. Segunda questão. Mas não é bem assim, garantem os especialistas. Linha 3. A palavra sublinhada expressa a ideia de... Vamos lá na linha 3. Aqui, ó. Almejada por todos, invejada, a criatividade é normalmente vista como algo exclusivo de alguns poucos gênios, de alguns poucos privilegiados, com inteligência acima da média. Mas não é bem assim. Não é bem assim, garantem os especialistas. A criatividade pode ser aprendida, pode ser estimulada. Então, esse mais, o que esse mais representa para a gente, ó? Ele veio com uma ideia anterior, né? A criatividade é só para gênios, dizem alguns. Mas não é bem assim. Então, esse mais é uma conjunção adversativa. Então, eu vinha com a primeira ideia, né? Dizem alguns que a criatividade é coisa de gênios ou para aquelas mentes privilegiadas. Mas não é bem assim. A criatividade pode ser aprendida e estimulada, certo? Então, esse mais, ele funciona como que eu tenho duas ideias opostas. Então, esse mais funciona como oposição. O mais, ele representa uma conjunção que traz adversidade, ou seja, uma ideia vem
E a segunda ideia da segunda frase, né, da segunda oração, ela vem com sentido oposto, são ideias contrárias, ok? Então, o mais não é causa, nem adição, não é alternância e nem comparação, ok? Na segunda questão, temos também outras conjunções que fazem essa ideia de oposição, certo? Mas, porém, contudo, todavia. Agora, temos que ver toda vez essas conjunções dentro do contexto. Vamos lá. Terceira questão. A criatividade pode não apenas ser aprendida, como também estimulada, linha 3 e 4. Entende-se que a criatividade pode ser aprendida e estimulada? Opa, tá certo, né? Foi isso que ele falou aqui na linha 4, ó. Mas não é bem assim. A criatividade pode não apenas ser aprendida, como também estimulada. Então, ele está dizendo que a criatividade pode ser aprendida, pode ser estimulada, certo? B, não é aprendida nem estimulada? Não. É mais aprendida que estimulada? Não. É apenas aprendida e não estimulada. Pode ser estimulada, mas não aprendida. Então, gente, terceira questão, letra A. O texto nos informa que, segundo especialistas, a criatividade pode ser aprendida e estimulada. Quarta questão. Afirmar que a criatividade não se trata necessariamente de um talento inato, linhas 8 e 9, significa que, vamos lá, para as linhas 8 e 9. A criatividade é normalmente definida como a capacidade para criar, inventar e inovar, seja no campo artístico, científico ou em qualquer outro, mas não se trata necessariamente de um talento inato. Ó, ele está dizendo aqui não se trata de um talento inato, como muitos imaginam. Experiências vividas são a principal matéria-prima para as ideias originais. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que a criatividade não é somente um talento que nasceu com ela. As pessoas nasceram com a criatividade, como muitos imaginam, não. Experiências, né, no campo da neurociência revelam que, experiências vividas são a principal matéria-prima para as ideias originais. Então, as experiências revelam que a criatividade também pode ser estimulada. Vamos lá, então, na questão 4. Questão 4. Afirmar que a criatividade não se trata somente de um talento inato, quer dizer que nasceu, né? Inato quer dizer que nasceu com aquele talento, ou seja, a criatividade. Afirmar que a criatividade não se trata necessariamente de um talento inato. Significa que é obrigatório nascer criativo? Ele falou não se trata, olha o não aqui. Então, não é obrigatório nascer criativo. Criatividade é um talento artificial? Não disse isso no texto. C. Para ser criativo é necessário ser um gênio? Não, pelo contrário, falou que não precisa ser gênio para ser criativo, que podemos ter inteligências normais, sem sermos gênio, e aprendermos a ser criativos, né? Porque ele diz que a criatividade pode ser estimulada. D. Esse talento pode ser natural ou aprendido. Opa, a questão está certa. Falou lá que pode ser um talento natural ou estimulado. E criatividade é um talento herdado pelos pais? Quer dizer que só pode ser de nascimento? Não. Quarta questão, letra D de dado. Texto 2. O mundo do menino impossível. Fim da tarde, boquinha da noite, com as primeiras estrelas e os derradeiros sinos. Entre as estrelas e lá detrás da igreja surge a lua cheia para chorar
com os poetas. E vão dormir as duas coisas novas desse mundo, o sol e os meninos. Mas ainda vela o menino impossível, aí do lado, enquanto todas as crianças mansas dormem, acalentadas por Mãe Negra à noite. O menino impossível que destruiu os brinquedos perfeitos que os vovôs deram, que destruiu até os soldadinhos de chumbo de Moscou e furou os olhos de um Papai Noel. Brinca com sabugos de milho, caixas vazias, tacos de pau, pedrinhas brancas do rio. Faz de conta que os sabugos são bois. Faz de conta. Faz de conta. E os sabugos de milho mugem como bois de verdade. E os tacos, que deveriam ser soldadinhos de chumbo, são cangaceiros de chapéus de couro. E as pedrinhas balem, coitadinhas das ovelhas mansas, longe das mães, presas nos currais de papelão. É boquinha da noite, no mundo que o menino impossível povoou sozinho. A mãe cochila, o papai cabeceia, o relógio badala e vem descendo uma noite encantada da lâmpada que expira lentamente na parede da sala. O menino pousa a testa e sonha dentro da noite quieta, da lâmpada apagada, com o mundo maravilhoso que ele tirou do nada. Xô, xô, pavão, sai de cima do telhado, deixa o menino dormir seu soninho sossegado. Então vamos lá. Texto O Menino Impossível, O Mundo do Menino Impossível, de Jorge de Lima. Vocabulário: derradeiros. No terceiro verso são últimos finais. Balem, verso 34, som emitido pelas ovelhas. Expira, verso 49, finda, morre. Então, podemos ver aqui que nós temos um poema, certo? Vamos continuar as questões. Questão 5. A expressão boquinha da noite, presente em duas passagens do poema, é sinônimo de anoitecer, amanhecer, fim da noite, meio da noite, noite sem fim. Vamos lá. Boquinha da noite aqui, ó. Fim da tarde, boquinha da noite. Olha a dica aqui na frente. Fim da tarde, boquinha da noite. Então, o que é esse boquinha da noite? Ele está dizendo é o início da noite, certo? Então, está anoitecendo. Vamos lá. Quinta questão. Anoitecendo. É amanhecendo? Não. É o fim da noite que já passou? Não. Meio da noite. Tá uma noite bem escura, bem fechada? Não. É uma noite sem fim? Não. Letra A. Quinta questão, letra A. Está anoitecendo, né? Boquinha da noite, começou a anoitecer. Quinta questão, letra A. Sexta. O adjetivo impossível que caracteriza o menino no poema representa que A. O menino era manso. B. O menino era muito agitado e criativo. Vamos ao texto. Adjetivo impossível. O mundo do menino impossível. Quem que era impossível? O menino. Por quê? Né? Mas ainda vela o menino impossível. Quer dizer que, olha, fim da tarde, boquinha da noite, com as primeiras estrelas e os derradeiros sinos. Entre as estrelas e lá detrás da igreja surge a lua cheia para chorar com os poetas. E vão dormir as duas coisas novas, né, desse mundo. Quem que vai dormir? O sol e os meninos. Mas, ó a ideia contrária, agora vai ver. Ainda vela o menino impossível. Ainda está o quê? Vela é o quê? Ainda vela o menino impossível. Aí, do lado, enquanto todas as crianças mansas dormem.
acalentadas pela mãe noite negra, pela mãe negra da negra noite. Então, as crianças mansas estão o quê? Dormindo. E o menino impossível? O menino impossível que destruiu os brinquedos perfeitos que os vovôs deram. Destruiu até os soldados de chumbo. Furou os olhos de um Papai Noel. O menino impossível, ele brinca com sabugos de milho. O menino impossível brinca com tacos de pau, com pedrinhas brancas. O menino impossível, ele faz de conta. Faz de conta. Vamos lá. Então, aqui, ó. O adjetivo impossível que caracteriza o menino no poema representa que o menino era manso? Não. Né, gente? Os meninos mansos, eles estavam dormindo. B. O menino era muito agitado e criativo. Eu acho essa boa. Vou botar um Czinho aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó. E vão dormir as duas coisas novas desse mundo, o sol e os meninos, mas ainda vela o menino impossível aí do lado, enquanto todas as crianças mansas dormem. Então tá dizendo que o menino impossível, parece que ele era mais agitado, né? Ele não dormia muito. Outra coisa que fala aqui sobre a criatividade dele, ó. O menino impossível destruiu os brinquedos perfeitos que os vovôs deram. Destruiu o soldadinho de chumbo, furou o olho do Papai Noel. Tá dizendo que ele é agitado mesmo, né? Aí o que ele faz? Ó, o menino impossível brinca com sabugos de milho. O menino impossível brinca com caixas vazias. O menino impossível brinca, né, com tacos de pau, com pedrinhas brancas do rio. Ele faz de conta que os sabugos são bois. O menino impossível faz de conta que os sabugos, além de serem bois, eles mugem como bois de verdade. E os tacos são soldadinhos de chumbo, né? Os tacos, aliás, desculpa, gente. Os tacos que deveriam ser soldadinhos de chumbo, na verdade, são cangaceiros de chapéu de couro. E as pedrinhas, elas balem. O que é balem? Tá aqui, ó. Balem é o som emitido pelas ovelhas. Então, a criatividade do menino impossível é tão grande que as pedrinhas balem. Ele está dizendo que as pedrinhas, elas emitem sons iguais às ovelhas. Nossa, então esse menino impossível, ele é muito criativo. Certo? É Boquinha da Noite. No mundo que o menino impossível povoou sozinho. Aqui, ó, povoou sozinho. Então, o menino impossível, ele é cheio de criatividade. Vamos lá. Então, sexta questão, letra B. O menino era muito agitado? Sim, não dormia muito bem, certo? E ele era criativo? Sim. Ele pegava sabugo de milho, pedrinha, caixa vazia e fazia um mundo imaginário. Letra B tá boa. Vamos ver o resto. C. Ninguém conseguia encontrar o menino? Não, não é verdade. Não falou isso no texto. Ele estava lá, brincando com as coisinhas dele. Ele só não dormia cedo. D de dado. Suas brincadeiras eram muito inteligentes, muito criativas. Inteligentes não. As brincadeiras eram criativas, certo? Continuando. Seus pais achavam inacreditável ter um filho assim? Não, porque olha, os pais não davam muita importância para a criatividade do filho, porque olha só, ó, é Boquinha da Noite, num mundo que o menino impossível povoou sozinho. A mãe cochila, o pai cabeceia, o relógio badala e vem descendo uma noite encantada. Quer dizer, o pai e a mãe nem estão ligando muito que o filho deles é assim. Eles não achavam nada de inacreditável, pelo contrário, eles achavam que o menino deles era normal, então não é a letra E. Sexta questão, letra B de bola. B de bola. Sexta questão, B. Sétima questão, vamos lá.
Mas ainda vela o menino impossível. Versos 9 e 10. O dicionário apresenta algumas definições para o verbo velar. A alternativa cujo significado melhor se encaixa no fragmento citado é, vamos lá nas linhas 9 e 10, olha só. E vão dormir as duas coisas novas desse mundo, o sol e os meninos, mas ainda vela. Olha aqui. Ainda vela o menino impossível aí do lado, enquanto todas as crianças mansas dormem, acalentadas por mãe negra à noite. O menino impossível. Então, quem que está velando? O menino impossível. Então, vela vem aqui do verbo velar, né? Vamos lá. Mas ainda vela o menino impossível. O dicionário apresenta algumas definições para o verbo velar. Então, verbo velar. O que é velar, né? Velar é vigiar, mas ainda vigia o menino impossível. Também pode ser ficar acordado. Velar, mas ainda vela o menino impossível, mas ainda fica acordado. Quem? O menino impossível. Então, velar é acender? Não. Velar é escurecer? Não. Velar, tornar secreto? Não. Velar é tratar com zelo? Não. Velar é permanecer acordado. 7ª questão, letra E. 8ª questão. O diminutivo, além de indicar tamanho, também é utilizado para exprimir afetividade ou carinho. O verso em que se utiliza o diminutivo apenas com sentido de afetividade é, gente, apenas com sentido de afetividade, hein? Apenas, somente com sentido de afetividade. Cuidado com essas questões aqui. Vamos lá. Fim da tarde. Letra A. Fim da tarde, boquinha da noite, verso 1. É apenas com sentido de afetividade? Olha lá. Fim da tarde, boquinha da noite, certo? Boquinha da noite. Então, ele está dizendo assim, início da noite. Então, está escurecendo, mas escurecendo pouco ainda. Então, quando esse boquinha da noite aqui no verso 1, ele está dizendo que é o início da noite. Um pouco escuro ainda, não é escuro total. É um pouco escuro. Então, essa boquinha aqui, boquinha da noite, está representando para a gente um sentido, um diminutivo que dá sentido de intensidade, certo? Intensidade. E a gente ainda pode dizer mais, pouca intensidade, certo? Então, aqui, o que a questão está querendo? A questão está querendo apenas com sentido de afetividade. Então, não é a letra A, porque a letra A, ela é sentido de intensidade, esse diminutivo aqui, boquinha. Então, eu não vou marcar a letra A, certo? Letra B, pedrinhas brancas do rio, no verso 27. Vamos ver lá, gente? Aqui, O menino impossível brinca com sabugos de milho, caixas vazias, tacos de pau, pedrinhas brancas do rio. Essas pedrinhas aqui tá no sentido de quê? De pedrinhas pequenas. Pequenas pedras. Também temos o sentido de quê? De intensidade, certo? Pedras pequenas. O diminutivo aqui está no sentido de ser pequenino mesmo. Ele quer que marque a alternativa apenas com sentido de afetividade. Então, essas pedrinhas brancas aqui é no sentido diminutivo, né? No sentido de intensidade. Eu não vou marcar a letra B.
C. Soldadinhos de chumbo são... Lá no 35, vamos ver? Aqui, ó. E os sabugos de milho mugem como bois de verdade. E os tacos, que deveriam ser soldadinhos de chumbo, soldados pequenos. Soldadinhos também vem no sentido de ser pequeno. Eu não vou marcar esses soldadinhos aqui, porque ele quer o sentido de afeto. E aqui eu tenho sentido de intensidade. Aqui ele está no sentido de diminutivo, certo? Ok, vamos continuar. Povoou sozinho, verso 43. Vamos lá. Aqui. Cadê? E as pedrinhas balem, coitadinhas das ovelhas mansas, longe das mães, presas nos currais de papelão. É boquinha da noite, no mundo em que o menino impossível povoou sozinho. Povoou sozinho. Povoou, vem do verbo povoar, certo? Ele povoou sozinho, certo? Sozinho. Sozinho de só. Esse sozinho aqui é de só, de solitário, no sentido de único, só, de somente, certo? Aqui nessa questão de, eu nem tenho diminutivo, certo? Povoou sozinho, povoou só. Então, não é a letra D. Letra E. Verso 60. Seu soninho sossegado. Será que seu soninho sossegado tenha sentido? Esse diminutivo do soninho tem apenas o sentido de afeto? Vamos ver. Então, vamos lá, ó. O menino pousa a testa, ó, já tá ficando cansado. Botou a testa assim, ó, como que vai dormir. E sonha dentro da noite quieta. Da lâmpada apagada, ó, a lâmpada foi apagada. E o menino pousa a testa e sonha com um mundo maravilhoso que ele tirou do nada. Ó, menino imaginativo pra caramba. Xô, pavão, sai de cima do telhado. Deixa o menino dormir seu soninho sossegado. Esse soninho aqui é um sentido carinhoso mesmo, né? Seu soninho, sonho de criança, é um sentido aqui de afeto. Então, oitava questão, letra E, certo? Vamos lá, nona questão. A única opção impossível de substituir a interjeição presente em xô, pavão, no verso 57 é, vamos lá, hein? Impossível de substituir. Então, ele está querendo a alternativa errada. Ó, essas questões aqui tem que ficar de olho nelas. Vamos lá. Nona questão. Aqui, ó. E sonha dentro da noite quieta, com um mundo maravilhoso, que ele tirou do nada. Xô, pavão, sai de cima do telhado. Isso aqui é no sentido de vai embora daqui, né? Então, vamos lá. Olé! Sai, pavão. Rua, pavão. Fora, pavão. Passa, pavão. Então, qual é a que é impossível, ó? Olha a palavrinha aqui, importante. Impossível de substituir. Sai? Não. Rua, pavão. Não é impossível de substituir por rua. Fora, pavão. Também não. Passa, também não. Nona questão, letra A. Texto 3. Cibernauta. De João Manuel Ribeiro. Do meu computador fiz nave espacial. Da nave fiz casa. Da casa fiz asa. Da asa fiz voo. Do voo fiz ilusão. E nunca saí do chão. Poemas para brincar. Certo? Capa do livro de João Manuel Ribeiro. Então, vamos lá. Sobre o texto 3, responda às questões de 10 a 13. 10ª questão. A alternativa que melhor resume o texto é:
O ser humano é essencialmente sonhador? Vamos lá, vamos ver aqui o texto 3. Do meu computador fiz nave espacial, da nave fiz casa. Isso aqui a gente sabe que na realidade isso é impossível de acontecer, né, gente? Do computador fazer uma nave, de uma nave fazer uma casa, da casa fazer asa, né? De uma asa fazer um voo, do voo fiz ilusão. Então aqui, ele tá dizendo aqui, fiz ilusão. Então aqui eu tô sabendo que ele é criativo, certo? Tá, mas bora lá. E nunca saí do chão. Ele é um sonhador, né? E nunca saí do chão, Fez voo, fez asa, fez voo e nunca saiu do chão, quer dizer, sempre estava na terra, mas o pensamento estava, longe, voando, certo? Então vamos lá. A alternativa que melhor resume o texto. Melhor, hein, gente? Pode ter uma e outra, mas ele quer a principal. O ser humano é essencialmente sonhador? Bom, tá dizendo aqui, fez casa, fez asa, fez voo, fez nave espacial, fez casa, fez asa, fez voo. É um sonhador. Bom, essa questão, letra A, ela não é ruim. Vamos ver as outras? A imaginação não faz parte da temática do poema. Tá errado, né? A letra B tá errado. A imaginação, ela faz parte do tema do poema. C. O ser humano não necessita das inovações tecnológicas? Não foi isso que falou do tema, né? Do poema aqui, O ser humano, ele não necessita das inovações tecnológicas? Não disse que ele não necessita no texto. Ele não disse isso. Então, letra C não está falando aqui nesse poema que o homem não necessita das inovações tecnológicas. Ele está falando que pegou o computador e daí já sonhou, fez uma nave espacial, imaginou e aí fez uma casa, imaginou e fez uma asa, fez um voo e a ilusão. Então, não está dizendo aqui que ele não necessita de inovações tecnológicas. D. A personagem só se preocupa em criar brinquedos novos? Não está criando brinquedos novos. Só se preocupa com isso? Não. Fiz voo, fiz ilusão. Ele está pensando. Ele está sonhando, ele está imaginando. Ele não está criando brinquedos novos. Isso não é. Letra D não é. Letra E. A personagem adora o mundo das histórias em quadrinhos? Não falou isso também. Então, 10ª questão, a que melhor resume o texto é: o ser humano é um sonhador. Letra A. 11ª questão. Ao longo do poema, a forma verbal fiz é repetida. Fiz é repetida várias vezes, né? Tal repetição é empregada para indicar, certo? Vamos ver. Ele está querendo dizer que qual é o motivo de pegarem esse verbo e repeti-lo várias vezes? Qual é o motivo da repetição? Por que eles repetiram o verbo várias vezes? Certo? Porque eles repetiram o verbo várias vezes. Então, vamos voltar ao texto. Do meu computador, fiz nave espacial. Da nave, fiz casa. Da casa, fiz asa. Da asa, fiz voo. Do voo, fiz ilusão. Porque ele repete o verbo
fiz várias vezes. Ele está querendo com o verbo várias vezes trazer dúvida? Não. Trazer ênfase? Opa! Pode ser, né, gente? Essa ênfase é boa. Ó, fiz isso, fiz aquilo outro, fiz mais uma coisa, fiz outra coisa. Então, esse verbo aqui, sendo repetido várias vezes nesse poema, fiz, e nunca saí do chão. Fiz. Ele tá, a gente precisa se voltar ao verbo, a repetição do verbo. Para que o verbo foi repetido várias vezes? Para trazer ênfase? Pode ser, né? Alternativa, ela é boa. Vamos ver se tem outras alternativas. Ele fiz serve para trazer lamento, negação, imaginação. Olha, gente, o texto o tema é sobre a imaginação do cibernauta. Porém, quando ele repete o verbo fazer várias vezes dentro deste poema, este verbo fiz, ele está sendo empregado aqui para dar ênfase, certo? Para dar uma, assim, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para dar ênfase. O tema do poema é a imaginação, mas a forma repetida várias vezes do verbo fazer foi empregada para dar ênfase. Essa questão, ela é difícil, ela é pegadinha. A letra E não é. 11ª questão, letra B de bola. A questão, a 10ª também, ela é bem difícil. Então, 10ª letra A, 11ª letra B de bola. Vamos às demais. 12ª questão. A conjunção E normalmente indica adição, certo? A gente sabe, né? Comprei arroz e feijão. Essa aqui é uma conjunção aditiva, verdade, né? Por que aditiva? Porque ela soma, né? Comprei arroz, mais, olha o E, como ele é uma adição. Comprei arroz mais feijão, então eu comprei duas coisas, tá vendo? Então, realmente, a conjunção E, normalmente, ela é usada no sentido de adição. Porém, a depender do que? Do contexto, a depender do texto, o E, ele pode ser ou ele pode ter outros sentidos. Olha só. Estas questões assim, quando a conjunção, ela normalmente é de um jeito, mas ela pode ter outros significados, outros sentidos, a depender do que está escrito no texto, a depender do contexto. Então, temos que ficar de olho nessas questões, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, a conjunção E normalmente indica adição, certo? No entanto, o seu uso em e nunca sair do chão, no verso 8, pode ser substituída sem alterar o sentido por, vamos lá. Olha só. Do meu computador fiz nave espacial. Da nave, vou apagar tudo aqui para a gente começar. Do meu computador fiz nave espacial. Da nave fiz casa. Da casa fiz asa. Da asa fiz voo. Do voo fiz ilusão. Então, temos aqui um personagem sonhador, certo? E nunca saí do chão. Olha esse E com outro sentido. Olha esse E. Esse E agora, ele tá no sentido de mas. Tá no sentido de porém.
Ele está lá na casa dele, certo? Na frente do computador. Então, vamos lá. Do meu computador eu fiz uma nave, da nave eu fiz uma casa, da casa eu fiz uma asa. Depois eu fui para um voo, do voo fui embora na minha imaginação, na minha ilusão. Tá pensando, né? E nunca saí do chão. Ele está dentro da casa dele, sentado na cadeira com os pés no chão. Ele não fez tudo isso literalmente. Ele está em pensamento. Ó, fiz voo, voou, foi longe. E nunca saí do chão. Esse E aqui, ó, cuidado com essas questões. Esse E é no sentido de mas. Ó, fiz voo e nunca saí do chão. Fiz voo, voei, mas nunca saí do chão. Fiz voo, voei, porém nunca saí do chão. Então, esse E, ele neste contexto, ou seja, neste poema aqui, ele está como uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? É uma conjunção que traz a ideia seguinte oposta à ideia principal. Então, qual é a primeira ideia aqui desse poema do Cibernauta? O menino voou, foi longe. Qual é a primeira ideia? Fez voo, ó, fez voo. Mas, segunda ideia, estou no chão, pé no chão. Não saiu de casa, não saiu da cadeira. Então, esse E, neste poema, neste contexto, tem o sentido de trazer ideias opostas. Voo e chão, certo? Então, vamos à questão. Opa, perdão. Vamos lá. Então, vamos à 12ª questão. Então, a conjunção E, em e nunca sair do chão, ela indica uma adversidade, certo? É uma ideia contrária. Tá voando, mas tá no chão. Então, esse E pode ser substituído por um então? Então, olha só. Da casa fiz asa, da asa fiz voo. Então, nunca saí do chão? Assim, nunca saí do chão? Por que nunca saí do chão? Contudo, nunca saí do chão. Portanto, nunca saí do chão. Então, quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, certo? Então, vamos lá. Então, concluindo, né, a questão, eu tenho que marcar uma alternativa que traz a adversidade, que é contudo. Fiz voo, contudo, ou seja, porém, mas, não saí do chão. Então, é conclusiva. Assim, logo, é conclusiva. Por que é explicativa? Portanto, é pois, né? Então, 12ª questão, letra D de dado. 13ª. Cibernauta é uma palavra nova, criada a partir de outras que já existem. As palavras a seguir, retiradas do dicionário ou do uso cotidiano, são algumas delas. Cyberespaço, ambiente virtual, criado por uma rede de computadores. Internauta, que navega pela internet. De acordo com essas informações, o significado de cibernauta seria certo. Então, olha, gente, cibernauta é palavra nova, certo? Então, ele está dando uma dica aqui, ó. Ele foi lá no certo? Retiradas do dicionário. E aí,
ele viu algumas palavras. Ele viu o quê? Cyberespaço, que é um ambiente virtual criado por uma rede de computadores. Ele também foi lá e viu o internauta, que é aquele que navega pela internet. De acordo com essas informações, ou seja, de acordo com as informações que ele trouxe sobre cyberespaço, que ele trouxe sobre internauta, ele quer saber o que seria a palavra cybernauta, de acordo com o que ele já trouxe sobre cyberespaço e internauta, certo? Então, retirando do dicionário. Então, olha só, gente, é para pensar agora no sentido aqui, sabe? De acordo com a informação que eu dei sobre internauta, de acordo com a informação que eu dei sobre cyberespaço. Agora eu quero saber o que é o cybernauta, certo? Cybernauta, né? Retirando do dicionário, é um capitão de navegação? Então, gente, cybernauta, no sentido, né? Se a gente escrever no português cibernauta, no sentido literal, né? Ele está falando aqui que ele tirou as outras palavras do dicionário, então a gente tem que ver esse sentido aqui, literal, certo? Capitão de uma navegação, quer dizer que está navegando? Não, não está navegando. Não é navegação em mares, em rios. B, cibernauta, viajante do espaço virtual? Navegante do espaço sideral? Não é espaço sideral, né? Internauta, navega aonde? Na internet. Cyberespaço, ele colocou ambiente virtual, certo? Então, vamos lá. Cibernauta, viajante de uma nave espacial? Não. Navegante do mundo imaginário? Não, ele quer no sentido mais literal, né, da coisa. Então, cibernauta, alternativa melhor aqui, é viajante do espaço virtual. 13ª questão, letra B de bola. Vamos continuar. O menino que consertou o mundo, texto 4. Circula na internet, sem identificação de autor, a seguinte fábula, certo?